Boa noite, meus amigos, muito bem-vindos. Estamos então agora entrando em uma nova oportunidade de estudo. Vamos continuar com o nosso Livro dos Espíritos. Hoje falaremos sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, das questões 456 a 472, do Livro dos Espíritos. Então, antes vamos fazer nossa prece de início para preparar o nosso ambiente, preparar nosso espírito, para que tenhamos aí uma tranquilidade para discutir aí o tema da noite. Então eu peço a todos que fechem os olhos, tentem limpar a tela mental de todas as atribulações do dia, nossas preocupações, e vamos imaginar a figura de Jesus, nosso mestre e guia. Bondoso Mestre Jesus, queridos amigos do plano espiritual que aqui se encontram, nossos anjos da guarda, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo, de estarmos juntos, mesmo que à distância, com o propósito do aprendizado desse livro singular que é o Livro dos Espíritos, que traz as mensagens do além-túmulo para nos orientar e nos mostrar o melhor caminho. Querido Mestre Jesus, que as palavras que aqui forem ditas sejam encontrem terreno fértil em nossa mente e em nossos corações. Querido Mestre Jesus, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, nós vamos falar agora de umas questões que Kardec colocou do ponto de vista bem prático em relação à relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, será que nós estamos, já que nós estamos num mundo é, de relacionamento com o mundo espiritual, né? Nós temos aqui o mundo encarnado e nós temos o mundo espiritual vivendo em consonância. Será que esses espíritos têm uma intervenção em nossa vida? Será que eles propiciam a alteração na nossa rotina? Será que eles nos observam em todos os sentidos? Então, são esses assuntos que Kardec aborda com os mentores espirituais. Então, vamos lá. Então, a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Então, na 456, Kardec pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? Então, a resposta dos amigos espirituais foi: podem ver sim, pois que constantemente vos rodeiam, né? Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção, não se ocupam do que é indiferente. Então, nossa vida é uma tela aberta, é um livro aberto para os espíritos, né? Eles nos rodeiam e eles podem nos observar em todos os momentos de nossas vidas. No entanto, quando a situação não é interessante para eles, eles se afastam, eles não veem validade no que vai ser a situação que vai, a cena que vai acontecer ali, né? Ao mesmo tempo que se porventura você está num momento onde a sua a intenção, os seus sentimentos não são os melhores possíveis, muito provavelmente você vai atrair espíritos que se ressoam, né, com esse sentimento, com essa situação. Então, sim, nossa vida é um livro aberto e eles podem sim nos ver a todo momento e vai depender aí dos interesses deles, bons ou dos interesses menos evoluídos. Na pergunta 457, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Sim, né? Isso eles têm essa capacidade, porque eles conseguem ter essa noção do que passa dentro do nosso íntimo, né? E a resposta vai nesse sentido. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de nós mesmos, né? Eles conseguem entender a nossa essência, né? Nem atos nem pensamentos se lhe podem dissimular. Então, eles conhecem a nossa essência, eles sabem o que mora dentro do nosso íntimo, né? Então, os nossos pensamentos, como um reflexo do nosso caráter, é para eles também uma coisa bem clara, bem ampla, bem possível de ser analisada.
E aí Kardec continua: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Sim, com certeza. Se a partir do momento que ela desencarna, ela tem essa capacidade de conhecer o nosso íntimo mais do que quando ela estava aqui conosco encarnada, né? Na 458, Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam? Então a resposta depende, né? Os espíritos levianos, né, os brincalhões, o que não querem a nossa felicidade, não querem a nossa evolução, eles riem das nossas quedas, né, e zombam dos nossos sonhos, né? Eles não acreditam em nós, eles não querem a nossa evolução, eles não querem a nossa melhoria, né? Então se eles puderem dificultar essa nossa situação, eles tentam, né? Já os espíritos sérios, eles se entristecem com as nossas quedas e, se porventura isso acontecer, eles tentam nos ajudar a nos reerguer, né? E se felicitam quando nós conseguimos aquilo que queremos, quando estamos felizes plenamente, né? Então, eles caminham junto conosco no sentido dos nossos pendores, tentando nos aliviar os problemas e, nas horas de felicidade, ficando tão quanto felizes quanto nós. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Essa é uma questão que é uma pergunta muito famosa, né? E que às vezes até impressiona pela resposta, que é a 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a influência deles é muito grande, né? E aí cabe uma reflexão. Se os espíritos estão tão próximos de nós, estão influenciando a nossa rotina, né, influenciando nossas ações, influenciando nossos pensamentos, quem são os espíritos que nós estamos atraindo para nós? Serão os espíritos benévolos, os espíritos da ciência, os espíritos amorosos, os espíritos do trabalho, que fomentam os bons sentimentos da humanidade? Ou são os espíritos menos evoluídos, são os espíritos que vibram no rancor, no ódio, na inveja, na ignorância, né? Então, se eles chegam ao ponto de nos dirigirem, e aí vem a reflexão: quem nós estamos trazendo através da lei da afinidade os espíritos para nós, né? Então, essa é uma coisa que nós temos que ter em mente e que precisamos ativamente mudar a nossa tela mental, nossa vibração, para atrair aquilo que nós queremos, né? E garanto que todos nós aqui queremos o bem, queremos o trabalho, queremos o amor, queremos o equilíbrio, né? Então nós temos que agir ativamente, positivamente nesse sentido, para que os espíritos que atuam nessa esfera estejam próximos de nós e nos influenciem nesse sentido. Pergunta 460. Kardec pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Ou seja, o que ele pergunta? Nós temos pensamentos, nós temos ideias, né, que aparecem na nossa tela mental. Seriam todas elas próprias, ou seja, que nasceram dentro de mim, ou alguns podem vir da influência espiritual, né? E a resposta é dos dois lados, né?
Nós temos os pensamentos que nascem na nossa tela mental, que são nossos, mas também existem os pensamentos que nos são sugeridos por espíritos afins. E a resposta vai nesse sentido. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Então, o que ele fala aqui, ó, frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, ou seja, uma preocupação me aflige e eu tenho às vezes pensamentos que me mostram para ir por um caminho, outros pensamentos me mostram para ir por um caminho completamente oposto, né? Pode ser que alguns sejam próprios, outros sejam sugeridos pela espiritualidade, né? E aí que ele fala, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Então, os nossos pensamentos podem ter a ação da atitude, da intervenção da espiritualidade. Na pergunta 461, Kardec pergunta: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Existe alguma forma de eu conseguir separar isso? Em se tendo essa forma, é-me útil fazer essa separação? E a pergunta vem nesse sentido. Quando um pensamento vos é sugerido, tende a impressão de que alguém vos fala. Parece que alguma coisa surge do nada, né? Parece que alguém sussurra no nosso ouvido uma ideia que apareceu que você nunca imaginou, né? Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saiba fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade, né? Então, tá. Se existem os pensamentos próprios e tem os pensamentos que são sugeridos, tanto faz. Não há vantagem alguma a gente conseguir separá-los. Ah, isso é meu. Ah, isso veio da espiritualidade. Grande vantagem não leva. O importante é que nós temos que ter discernimento, conhecimento e sabedoria para tentar identificar quais são os melhores pensamentos. O que mora dentro do meu coração? Quais os sentimentos que eu estou alimentando? Se são sentimentos bons e o caminho que foi me mostrado mostra a melhor conduta em determinado sentido, muito provavelmente aquele lá deve ser o melhor caminho a ser tomado. Não importa se veio de dentro de mim ou se veio da espiritualidade que me acompanha. O importante é, com sabedoria e apoiado por sentimentos elevados, eu conseguir encontrar o melhor caminho. Tá? E aí ele continua: se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a responsabilidade. Na 462, Kardec pergunta: é sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias? Ou seja, os grandes nomes da humanidade, os grandes cientistas, os grandes músicos, aqueles que mudaram o rumo da humanidade. Será que as ideias que vieram são inatas ou vieram de uma estimulação exterior, né? E aí a resposta vem. Algumas vezes elas lhe vêm do próprio espírito, porém de outras lhe são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e de vulgarizá-las. Então, Beethoven, né? Será que toda a maravilha da música que ele produziu veio apenas dele? Pode ser. Pode ser que ele tenha tido ajuda da espiritualidade superior para conseguir criar toda a maravilha que ele fez? Também é possível, né? Então, essa é uma situação que nós temos que ter em mente. Os grandes cientistas que mudaram as leis da física, da química,
que mudaram a matemática, eles tiveram ajuda do plano espiritual? Pode ser, é possível, né? Se a espiritualidade encontrou naquele ser o terreno fértil para pulverizar essas ideias superiores, que muito provavelmente têm um fundamento de empurrar a humanidade no seu desenvolvimento científico, econômico, filosófico, eles ajudam. Eles encontram aquele ser encarnado e propiciam o influxo das ideias para que ele possa trazer isso para todo mundo e ajudar a humanidade a progredir. Na 463, Kardec pergunta: disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Ou seja, né, pensei numa coisa. Qual que é a primeira coisa que vinha na minha cabeça? Ah, é isso. Então é o que o americano chama de first impression, né? A primeira impressão. Vou seguir a minha primeira impressão porque ela é sempre boa. Será que é isso? E a resposta vem assim: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Então, o que eu alimento dentro de mim? O bem? O equilíbrio? Né? Bons sentimentos? Se porventura eu coloco para mim mesmo um questionamento e o que, o que é alimentado dentro de mim são boas atitudes, muito provavelmente o pensamento vai ser nesse sentido. Se porventura o contrário ocorre, pode ser que no primeiro pensamento não seja nada muito bom. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então vai depender muito daquilo que eu alimento dentro de mim, os bons pensamentos, as boas vibrações. Na questão 464, Kardec pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Bom, eu acho que a gente vai ter consciência, analisando a ideia que nos vem, se trata de uma atitude boa, elevada moralmente ou não. Se nós fizermos uma análise da ideia que nos surge, muito provavelmente nós vamos ter noção se porventura veio de algum espírito que nos rodeia, se é de um espírito bom ou de um ruim. Então vai simplesmente na análise criteriosa da ideia que nos apareceu na tela mental. E a resposta vem: estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Ou seja, veio uma ideia na nossa tela, vamos analisar com bastante critério. Né? Se ela me propicia ao bem, muito provavelmente, se foi exterior, é de um espírito moralmente elevado. Na 465, Kardec pergunta: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Ou seja, por quê? Por que a espiritualidade atrasada moralmente vai interferir nos homens encarnados, estimulando ao mal? Né? Para zombar de nós, para fazer com que nós tenhamos os nossos tropeços, as nossas quedas, para que possamos sofrer, para que possamos chorar, para que possamos não ter sucesso nas nossas intenções. Né? Eles se comprazem no mal. O mal os alimenta. Né? Então, é para isso, é para que os outros sofram. E com isso eles se alimentam dessa situação. Eles se comprazem com a infelicidade dos outros, assim como eles são infelizes. Né? E aí ele continua com a pergunta: e isso lhes diminui os sofrimentos? Ou seja, se eles nos tornam, se eles se comprazem com os nossos sofrimentos, por acaso eles ganham alguma coisa com isso? Não, não. Mas fazem por inveja, né? Por não suportar que outras pessoas sejam felizes. Eles querem que todos sejam sofredores, que sofram na medida que eles sofrem.
Então, se porventura alguém sofrer, ele não é o único, né, que está sofrendo, outros também sofrem. E aí uma outra situação na mesma pergunta é: de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? E a resposta vem dos que resultam de ordem inferior, a criatura, é, os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Né? Então, é simplesmente uma situação de fazer com que as outras pessoas não consigam evoluir, não consigam ser bem-sucedidos, não consigam se satisfazer com a vida. Isso eles acham que com isso eles vão continuar atuando ali na orbe que eles se identificam. Na questão 466, Kardec pergunta: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E a questão vai no sentido de que eles são instrumentos para nos testar, né? Para que tenhamos consciência e perseverança na nossa fé, né? Para que sejamos muralhas bem construídas na fé, no bem, no propósito de, da ajuda ao próximo, da caridade, né? Então a questão é assim: Deus permite que esses espíritos nos incitem para que nós sejamos testados. E a resposta vai nesse sentido: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocar no bom caminho, nos bons espíritos, né? Desde que sobre ti atuam influências más, é porque você os atrai, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal. Por quê? Porque você atrai o mal, né? Logo que desejas praticá-lo. Só quando queiras o mal, pode eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propensos ao assassínio, ao alcoolismo, à inveja dilaceradora, ao orgulho envaidecido, terás em torno de ti uma nuvem enorme de espíritos que se comprazem nisso e te alimentam esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, para se restabelecer o equilíbrio dessa balança e te deixar senhor dos seus atos. Então, nós temos a questão da influência de acordo com aquilo que é alimentado dentro de nós, né? Se existem seres do mal que se comprazem no mal, estão próximos a nós e têm a influência, conseguem influência em cima de nós, é porque nós abrimos a nossa brecha para eles chegarem próximos. Então nós estamos vibrando no mal e eles ali acham a sua ressonância conosco, possibilitando isso, né? Então, o que nós temos que nos vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas ações, né? Mas, ao mesmo tempo, se nos comprazemos no mal, se nós vibramos na mesma sintonia que os espíritos inferiores, estaremos também, em contrapartida, sendo auxiliados por espíritos benfeitores, que querem com que sejamos afastados dessa situação. Né? E aí, equilibrando essa balança, né? Nos dando uma força a mais para tentarmos vencer essa batalha no sentido do bem. Na questão 467, pode o homem
eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Lógico, desde que nós vibremos no bem, desde que façamos o bem, desde que inundamos o nosso coração de amor. Eles não vão encontrar terreno, né? Nós não vamos abrir a brecha para sentimentos ruins, nós não vamos abrir a brecha para ações que fazem o mal para as pessoas, né? Então, se nós vibrarmos no bem, se nós formos luz, aqueles que procuram a escuridão vão se afastar de nós. Então a resposta vai nesse sentido. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Sejamos luz, vamos iluminar o nosso entorno, afastando aqueles que se comprazem às trevas. 468. Kardec pergunta: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Ou seja, um espírito está tentando nos trazer sentimentos e ideias que tendem ao mal. No entanto, a nossa vibração, aquilo que nutrimos dentro de nós, está dificultando a situação desses espíritos, né? Ou porque nós temos também anjos da guarda extremamente zelosos que fazem com que tenham um canal de comunicação conosco muito aberto, porque nós permitimos isso e ficamos alertas a essa influência do mal. Será que ele vai desistir? Sim, a princípio sim. Ele vai perceber que aquele não é o momento ideal, que ele não está encontrando a circunstância ideal para ele agir. Nesse sentido, ele se afasta, mas ele não desiste, né? Então, ele vai ficar, como ele coloca aqui, quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita, como o gato que tocaia o rato. Então, a nossa vigilância tem que ser constante. Estou bem, estou vibrando no bem, estou indo, lendo bons livros, estou em paz com minha família, estou atuando, vibrando e trabalhando muito bem no meu emprego, estou realmente em paz. Pode ser que num deslize nosso, numa queda, numa instabilidade, possamos vibrar no mal por algum momento e nessa circunstância a espiritualidade que vibra também no mal pode identificar essa como uma oportunidade de chegar até você e te influenciar nos maus pensamentos. Vamos vigiar, sempre. 469. Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Bom, essa é uma questão que nós já respondemos ao redor aí de todo da nossa conversa, né? Praticando o bem, pondo Deus na nossa confiança, né? Nós vamos influenciar positivamente, distanciando os maus espíritos, né? Se nós vibramos no bem, se temos Deus e Jesus como nossa meta, como nosso norte, a espiritualidade inferior não vai encontrar terreno fértil para chegar perto de nós. E temos que nos guardar de atender às sugestões dos espíritos que nos suscitam maus pensamentos, né? Que sopram discórdia entre nós e que nos insultam as más paixões. Então nós temos que nos afastar dessa possibilidade, dessa presença ao nosso lado, através da nossa vibração antagônica à vibração ruim desses espíritos. E é o que ele coloca aqui, né? Desconfiar especialmente daqueles que exaltam o orgulho, né?
porque o orgulho ainda é um ponto fraco da humanidade, né? Então, desconfia daqueles. E Jesus fala, né? Senhor, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal. Questão 470. Kardec pergunta: os espíritos que ao mal produzam induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo uma missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Ou seja, esses espíritos que se encontram nas trevas, que se encontram na escuridão, que querem o mal, que querem influenciar de forma ruim os homens, eles estão nessa atitude por missão? Eles têm esse trabalho, né? E a resposta é nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz porque ele quer, né? E ele vai sofrer as consequências disso, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Não tem um trabalho oriundo no sentido de fazer o mal para as outras pessoas, né? Ele pode sim ter a permissão para agir dessa forma, para nos experimentar a nossa firmeza no bem, a nossa firmeza nos bons conceitos, né? Ele tem essa permissão, né? Mas ele nunca foi determinado para isso, para esse procedimento, para esse propósito. Não, você vai vir agora e você vai ser a pedra no sapato do Carlos. Você vai, em todo momento que ele tiver, você vai tentar dar uma rasteira nele. E esse é teu trabalho. Você tem essa meta mensal. Dá 3 rasteiras bem dadas no Carlos. Não, não existe isso. Tá bom? Ele tem a permissão de tentar me testar. Ele tem a permissão de tentar nos provar. Mas não é uma missão. E ele vai sofrer as consequências disso também, né? Não é porque ele está desencarnado que o mal que ele faz não vai ter o retorno da lei de ação e reação. Questão 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Pode ser. Pode ser uma angústia por um cansaço físico, pode ser uma ansiedade por uma situação que está indefinida na nossa vida, que a gente vai ter que tomar um caminho ou outro, ou essa íntima satisfação pode ser uma alegria que tivemos durante o dia, estamos aí ainda reverberando, né, essa situação, essa descarga de bons hormônios que invadiram o nosso corpo. Pode ser uma situação física? Pode, tá? Mas também pode ser através do efeito da presença de seres que estão ao nosso lado, né? Se estivermos na presença de seres que nos vibram bem, vamos sentir, né, uma paz no ambiente, uma situação clara, uma situação tranquilizadora. Ao mesmo tempo que, se porventura estivermos presentes a uma pessoa que nos vampiriza as energias, né, que nos dificulta a vibração, teremos aí a sensação de que estamos angustiados, cansados, sonolentos, indispostos, irritadiços. Então vai depender, sim, é possível que seja do ponto de vista físico, mas também pode ser do ponto de vista espiritual. E a última questão, a 472. Kardec pergunta: os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Ou seja, esses espíritos que estão querendo nos passar a perna, eles aproveitam das coisas que estão acontecendo e tentam trazer proveito disso, ou eles podem criar artimanhas para fazer com que tenhamos o caminho mais torto e que sejamos derrotados. E a questão é respondida dessa forma: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiças.
cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho, certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhes depois de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a restituir o dinheiro ao dono. O mesmo se dá em relação a todas as demais tentações. Ou seja, eles podem aproveitar da situação que se encontra e tentar agir favorecendo que você caia, ou eles podem mostrar uma outra alternativa, favorecendo um caminho mais tortuoso, onde talvez você encontre uma coisa que te é apraz, é aprazível, né? Que te apraz, que seja aprazível para você e que, tendo a sensação do seu íntimo, eles podem tentar conseguir que você seja compelido ao mal, né? Então, eles podem aproveitar das circunstâncias, mas eles também podem desenhar outras circunstâncias para que você sofra a queda que eles tanto almejam. Tá, ok? Então é isso que eu tinha para conversar com vocês, é isso que tem aí nessas questões do Livro dos Espíritos. Espero que tenha sido claro e fico à disposição do grupo para qualquer comentário ou questionamento. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade do trabalho.